Sejam bem-vindos ao vídeo tour virtual do Economapas. Nesse vídeo tour eu vou guiar vocês pelas principais funcionalidades do Economapas com o intuito de vocês terem uma visão mais abrangente e completa do Economapas. Então vamos lá. Bom, esse é o nosso site comercial. Então você pode entrar, fazer login nele através de um computador, notebook, iPad, celular. Lógico que a experiência ela é melhor com uma tela maior, então sugiro sempre usar um notebook. Bom, então eu vou fazer aqui o login. Essa é a primeira tela, após logado. A gente tem diversos módulos, né? Módulo mapas, ponto e raio, meus pontos, meus inputs, ranking comparador. Vou explicar cada um deles. Nessa primeira tela você tem esse campo onde você pode escolher a cidade que você quer analisar. Tá, vou colocar aqui o Rio de Janeiro. Então quando você seleciona a cidade, aparece aqui já a delimitação dela no mapa. Você está nesse módulo mapas. Você tem aqui algumas abas de mercado, população e renda, consumo, empresas e busca web. Essa primeira aba de mercado, nós criamos um índice que é o IPM, que é Índice Potencial de Mercado, onde avaliamos 22 segmentos com uma nota 1 a 5, então quanto mais estrelas, quer dizer que a nota é maior e é mais interessante abrir aquele segmento na cidade. A gente leva em consideração o tamanho da população, a renda dessa população e o nível de concorrência. Então, por exemplo, academia, para cada segmento a gente informa algumas informações interessantes, como faturamento estimado do segmento, faturamento médio, concentração, número de empresas e por aí vai. Informações socioeconômicas, como informações de habitantes, quanto são homens, mulheres, casados, informações de PIB e PIB per capita. Então aqui tem um histórico do PIB per capita, número de domicílios, quantos são alugados, pessoas por domicílio, distribuição de classe social por domicílio, renda média por pessoa, por domicílio, renda mensal da cidade, nível de educação, faixa etária. Essa aba de consumo, a gente estima diversas categorias o consumo de uma pessoa física na cidade. Então, por exemplo, aqui é o consumo mensal, você pode ter a visão total da cidade ou também por classe social. E cada categoria dessa ela tem subcategorias que você pode ir desmembrando e chegando num nível bem detalhado de estimativa de consumo. Bom, esse módulo mapas, a ideia dele é você começar a fazer uma análise do macro até chegar num nível muito micro. E isso nortear a sua expansão, nortear o seu marketing, nortear a sua operação, suas vendas. Bom, então eu vou clicar aqui em explorar a cidade. E a gente divide qualquer cidade do país, como a gente dividiu aqui o Rio de Janeiro, em uma divisão territorial chamada área de ponderação, que é uma divisão do próprio IBGE. Então, nessa tela, a gente tem um mapa de calor conforme essa divisão territorial, pelo critério que está aqui em cima de população total. Então, do verde para o vermelho, a gente está mostrando onde mais gente mora conforme essa divisão territorial. Aqui na esquerda você tem um ranking, nessa aba de ranking você consegue ver quais são as regiões que moram mais gente, né? Então essa região 180, por exemplo, é a região que mora mais gente, moram 65 mil pessoas. Você pode, ao invés de exibir os códigos, exibir os nomes. Então essa região Bangu, Jericinó, conforme essa divisão territorial, ela é a primeira colocada no Rio de Janeiro, moram ali 65 mil pessoas. Você pode escolher um bairro, por exemplo. Quero ver aqui Ipanema. E aí você consegue ver a quantidade de pessoas que moram em Ipanema, moram 45 mil. Tá? Por exemplo, Barra da Tijuca. Barra da Tijuca, conforme essa divisão territorial, ela privilegia muito mais a atividade comercial. Então a Barra da Tijuca tem diversas características distintas, né, o bairro. Então o IBGE divide melhor a região. Então a gente tem diversos territórios aqui de Barra,
onde você consegue ver e analisar cada um. Bom, nós temos diversos critérios, né? Critérios relacionados do ponto de vista socioeconômico, população ativa, população total, número ativo em número absoluto ou em percentual, população empregada, fluxo de passantes por dia, renda total, renda média, domicílios por classe social em número absoluto ou em percentual, e também critérios relacionados ao consumo, aquela aba de consumo que eu mostrei. Então, alguns itens de consumo nós já colocamos aqui no mapa. Então, por exemplo, alimentação no domicílio de forma total por classe social, alimentação fora do domicílio total por classe social, e uma série de outros critérios que você consegue ver no mapa de calor. Então, para cada critério que você queira entender de forma visual, né, e entender quais são as melhores regiões para aquele critério, você consegue clicar aqui, por exemplo, domicílio de classe A, você clica no fogo para o software entender e ele vai alterar o mapa de calor conforme esse novo critério. Então, por exemplo, domicílios classe A, então onde está mais vermelho é onde tem mais presença de domicílios classe A de forma percentual. Aqui você tem o ranking, então aqui a Lagoa, ela possui 55% dos domicílios classe A. Bom, você consegue extrair um relatório, onde esse relatório você tem, já numa planilha Excel, de forma resumida, todas as informações socioeconômicas, informações de ranqueamento da cidade. Então, aqui eu tenho todas as informações socioeconômicas. E eu tenho essa aba aqui de ranking em regiões, eu tenho os diversos critérios e as regiões, onde você consegue fazer o cruzamento de informações. Bom, após fazer essa análise e cruzar os critérios que são importantes para vocês, para fazer marketing, para abrir um negócio e por aí vai, você consegue vir aqui no mapa e colocar aqui o código ou o nome da região. Vou escolher aqui, por exemplo, o centro do Rio. Então, eu cliquei ele no centro, já aparece aqui no mapa. Eu posso explorar a região. E agora eu vou dar um zoom nessa região. Então, essa região rachurada é a região que eu estou analisando agora. Então, da mesma forma, eu tenho todas as informações socioeconômicas, informações de consumo, agora com um nível mais detalhado, né? Informações da população fixa, que são os moradores, da população flutuante, que são as pessoas que trabalham, estudam, mas não só passam, não moram ali. Informações socioeconômicas eu tenho aqui o quantas pessoas passam por ali, quantas pessoas moram e quantas pessoas passam. Bom, e se eu quiser ainda detalhar mais essa região, eu também consigo, né? Eu posso clicar aqui em explorar setores. Eu vou dividir toda essa região em setores censitários, que é a menor divisão do IBGE. Da mesma forma, eu consigo extrair um relatório, eu consigo mudar aqui o critério e ter uma visão diferente do mapa de calor e do ranqueamento. Por exemplo, colocar aqui onde passa mais gente, fluxo de passantes. O mapa de calor ele vai ser remodelado por aquele novo critério. Então, nessa parte aqui do centro, por ali passam no mínimo 190 mil pessoas por dia. E caso eu queira ainda detalhar mais esse setor, eu consigo entrar dentro desse setor e ter as informações específicas desse setor. Então, quantas pessoas moram, quantas pessoas passam, então, enfim, todas as informações socioeconômicas, de consumo e empresas que eu vou mostrar a seguir. Você tem a visão, em qualquer momento você tem a visão de satélite, onde a gente usa o mapa do Google, então você consegue ver todo o detalhamento do mapa do Google e manter as nossas informações até chegar no nível de Street View. Se levar o bonequinho e ver e quiser fazer uma consultoria de campo e ver como é aquela rua e passear pelaquela rua, tá? Bom, voltando aqui para essa região aqui do centro, o que mais você consegue fazer dentro aqui do mapa? Você consegue excluir aqui essa visão de calor, né? Mantendo aqui a divisão territorial. Você consegue ativar o trânsito e aí ver quais são as ruas que tem mais trânsito de carro e o trânsito em tempo real. Então, em verde são as principais ruas que tem tráfego de carros. E quando esse verde passa para o amarelo, o vermelho ou um vinho mais escuro, é que o congestionamento já está maior, isso mostrado em tempo real. Bom, quando você ativa essa régua, você consegue
marcar aqui um ponto em linha reta para saber a distância de um ponto para o outro. Voltar aqui com o mapa de calor. Você consegue, se você estiver analisando com algum determinado zoom alguma tela, você consegue travar essa visão, né? Então, por exemplo, se eu travei essa visão, não consigo mais dar o zoom ou mexer nessa tela, mas é importante para mim salvar esse zoom de tela porque eu quero analisar, por exemplo, posso fazer uma apresentação e quero manter essa análise, e eu consigo alterar aqui o mapa de calor, o critério e o mapa de calor, mantendo aquele zoom de tela. Você pode apenas travar, ou você pode travar e salvar essa visão para fazer uma análise futura. Então, por exemplo, aqui a gente está aqui no centro, vou botar centro do Rio. Então eu salvei essa visão ela foi salva aqui nos seus pontos, você pode analisá-la depois. Da mesma forma, você também consegue criar o seu ponto, né? Então no momento que eu cliquei aqui em adicionar novo ponto, já veio o marcador aqui para a tela, que eu posso posicionar em qualquer lugar. E ao invés de eu analisar o centro do Rio inteiro, eu quero analisar parte do centro do Rio. Eu posso dar um nome para esse território que eu vou criar. Então vou colocar aqui meu centro. Posso definir uma categoria. Vou deixar como categoria estudos. Eu posso colocar uma descrição. Então, por exemplo, pode ser nova loja. Eu posso definir um raio, né? E aí você já consegue ver aqui o tamanho do raio. Posso aumentar ou diminuir esse raio. Esse raio seria o raio de estudo. Ou não, eu não quero um raio, eu quero incluir uma área. Eu clico aqui, quando eu levo o mouse para o mapa, eu consigo, cada vez que eu clico, eu estabeleço uma reta. E quando eu fechar o polígono, eu vou ter o meu território que eu vou analisar. E eu criei aqui o ponto foi cadastrado com sucesso e foi levado aqui para os meus pontos. Bom, falando agora sobre leads, você consegue buscar leads em qualquer território, né? Então, aqui eu estou analisando essa parte do centro, eu posso buscar leads através da Receita Federal, através nesse ícone empresas. Então nós temos 50 categorias onde você pode buscar. Então, por exemplo, eu quero saber onde tem creche no centro do Rio. Eu clico aqui, apareceram ali 19. Então existem 19 empresas com CNPJ ativo com KNAI de creche. Então se eu buscar aqui, eu posso buscar outras coisas, posso buscar, por exemplo, consultorias. Ele vai mostrar todas as consultorias que tem mapeadas ali no centro do Rio, são mais de 1000. Então você fica nesse nível de zoom, fica até poluído, você pode aumentar aqui para você entender onde fica cada empresa dessa. Tá? Ou você pode fazer uma busca avançada, onde você pode pesquisar pela razão social ou nome fantasia, ou pelo KNAI. Então aqui se eu escrever algum nome de uma empresa, ele vai buscar somente nessa área. Também KNAI, por exemplo, eu quero buscar ensino. Na medida que eu escrevi essa palavra, ele vai me sugerir 5 KNAIs para eu poder pesquisar. Posso colocar um qualquer aqui, ensino fundamental. Posso filtrar aqui por natureza jurídica, não quero ver MEI, não quero ver limitado e por aí vai. E se eu buscar, ele vai buscar com essa filtragem que eu fiz. Então acharam 30 empresas com esse KNAI de ensino fundamental, ali no centro do Rio. Tá? Você consegue ver onde elas estão e quem são elas, né? Se eu clicar, você tem aqui todas as informações da empresa. Se detalhar, você vai ter mais informações da empresa. Bom, e essa outra busca é a busca web, que é a busca pela internet. Hoje as duas fontes que nós utilizamos são páginas profissionais no Facebook e Here Maps, que é um buscador como o Google. Bom, então aqui você pode buscar conforme o que você quiser de forma ilimitada. A busca não é por categoria, sim por palavra-chave, então você tem que aprender como é melhor a busca para o seu negócio. Você pode pesquisar, por exemplo, quero saber onde tem, sei lá, espoleto. Aqui. E aí ele vai mostrar todos os espoletos que tem ali no centro do Rio. Tá? Todos os espoletos aqui, você pode ver a avaliação dele no Facebook, o endereço, o telefone, você pode ir para a página dele no Facebook, caso você queira.
E você também pode exportar esses 12 pontos. E você vai ter aqui no Excel, uma planilha Excel, aqueles 12 leads, né? Então aqui a palavra-chave, a fonte, né? Facebook ou Here, o endereço, o telefone, a impressão digital, então você tem a qualificação do lead, né? Quantos check-ins tem aquele restaurante, aquela página do Facebook, quantas avaliações foram feitas, qual é a avaliação. Da mesma forma, se eu buscar aqui pela Receita Federal, por exemplo, creche ou ensino fundamental, posso flegar aqui o que eu quero exportar, eu também consigo exportar para uma planilha Excel todas essas informações, e você tem todas as informações aqui. CNAE principal, nome, razão social, nome fantasia, município, endereço, e-mail, CNPJ, CNAE secundário, natureza jurídica, quem são os sócios, data de abertura, capital social, e a gente também coloca a latitude e a longitude caso você queira categorizar dentro da nossa ferramenta. Bom, aqui você também tem pontos de fluxo, onde você consegue também marcar e ver aqui no mapa, por exemplo, shopping. Se eu clicar aqui, ele vai dar um perfil do shopping. Então, por exemplo, shopping Passo do Ouvidor, quem frequenta esse shopping? 40% é da classe C, quem administra é Sérgio Castro Imóveis, tamanho da área construída, se tem loja âncora, enfim, o número de lojas, salas de cinema, estacionamento. Então, a gente traça um perfil do shopping center. Mesma coisa, metrô vai mostrar no mapa, naquela região que você está vendo, quantas estações de metrô e trem, ou qualquer outro estabelecimento. Se você exportar também, vai também para uma planilha Excel. Enfim, você consegue fazer toda a geração de leads do território que você desenhar, do que você quiser. Tá? Bom, no outro módulo, ponto e raio, você pode escolher qualquer rua do país, dependendo do seu pacote. Então, por exemplo, aqui eu posso colocar Avenida Paulista, 3475, posso definir um número qualquer. Bom, então eu defini aqui, eu fui para a Avenida Paulista, eu posso mudar onde eu quero analisar no mapa. E toda vez que eu mudar o tamanho do raio de abrangência do estudo, eu tenho que atualizar a informação. E aí eu vou ter todas as informações socioeconômicas, informações de consumo, informações de empresas, de lead, de busca de empresas da área que eu coloquei, que eu queria analisar de um ponto que foi ofertado. Tá? Bom, nesse módulo Meus Pontos, você consegue fazer a gestão de todos os seus pontos. Então, da mesma forma aqui você consegue visualizar todos os seus pontos. Você pode criar um novo ponto de uma forma manual, escolhendo aqui o endereço, e aí você cria aqui o seu ponto, coloca o nome e por aí vai. Aqui você tem todas as suas categorias que foram criadas no seu usuário. Você pode criar uma nova categoria e colocar o ícone, sua logo personalizada. Nessa outra aba você tem as suas visões, né? Então, por exemplo, a visão de centro do Rio que eu acabei de colocar, se eu clicar aqui, eu vou para aquela visão. Aquele zoom de tela que eu salvei naquele momento. Então, aquele zoom de tela como a gente tinha feito. Então, voltando aqui para meus pontos. Aqui nessa parte de cima você pode selecionar o que você quer ver dos seus pontos que você já criou previamente. Então você pode ver todos os pontos ou selecionar por categoria, por cidade ou uma palavra-chave. Aqui você vai selecionar apenas a busca que você fez. Então eu botei todos os pontos, ele vai me trazer todos os pontos que estão no meu usuário. Eu posso selecionar tudo de uma vez e vou visualizar todos eles no mapa. Então, no meu usuário, cada bandeira é uma categoria. Então uma bandeira pode ser uma loja própria, ela pode ser um cliente, ela pode ser um parceiro, ela pode ser um território, pode ser uma loja franqueada, um estudo que eu estou fazendo, enfim. Para cada polígono que você criou, por exemplo, o meu centro, deixa eu tirar aqui todos os polígonos só para não ficar poluído. Então esse polígono que eu acabei de criar com vocês, você pode exportar o KML, você pode exportar os CEPs. Então, se a gente exportar os CEPs, vá para uma planilha Excel,
todos os CEPs contidos nesse território. Então tem todos os CEPs aqui. CEP, logrador, o complemento e o bairro. Você pode editar de uma forma muito simples o território, por exemplo, eu quero aumentar a minha área de abrangência, então você pode aumentar aqui e mudar aqui de uma forma muito rápida aqui o território. Ele já alterou, já tem esse novo formato. Você pode deletar o ponto, você pode ver ponto e raio, se eu clicar aqui ele vai levar esse polígono para o módulo ponto e raio, onde você vai ter todas as informações conforme o desenho do seu polígono, do seu território. Bom, então vou colocar novamente aqui todos os meus pontos, então eles aparecem aqui. Você pode selecionar para visualizar no mapa apenas, eu quero listar todos os meus pontos, mas eu quero visualizar só os concorrentes, por exemplo. Eu flego aqui, ele vai mostrar onde eu tenho concorrente. Quero visualizar só meus clientes, e ele vai mostrar só os clientes, e você vai conseguir ter diversas visões de forma muito prática e visual. Você pode importar toda a sua base de forma automática. Então hoje a gente tem dois templates, né, por endereço, ou por latitude e longitude ou CEP, ou através do KML, você coloca o arquivo aqui e define a categoria e vai importar todos os pontos de forma massiva. E os meus inputs. Meus inputs, uma vez que você já colocou todos os seus polígonos, os pontos na nossa ferramenta, você também pode colocar qualquer informação que você queira analisar daqueles pontos. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, por exemplo, vendas. Vamos supor que você quer ver as vendas das suas lojas. Você pode ver de uma cidade específica, de todas, então eu vou buscar aqui. Então, imagina que isso aqui sejam as suas lojas. Você tem aqui o valor de venda para cada loja. Você pode definir uma informação por período, enfim. Então, na medida que eu coloco aqui no mapa, ela aparece onde estão as suas lojas as suas lojas criadas, né, daquela categoria. Então eu posso criar aqui um mapa de calor, onde eu vou mostrar onde tem mais incidência dessa informação para aquela categoria, e na medida que eu dou o zoom eu vou entendendo onde eu tenho mais incidência daquela informação. Ou eu posso utilizar uma outra metodologia que eu mostro aqui o território que você mesmo criou e eu desenho um mapa de calor daquela informação. Então, por exemplo, aqui vendas, esses dois territórios estão mais vermelhos. Se fosse uma loja, um território, eles tiveram uma venda muito maior, por exemplo, que esses territórios aqui que estão mais clarinhos. Ou esse território aqui que não teve venda nenhuma. Então você consegue criar informação de uma forma manual, que aqui você consegue visualizar as suas informações, você consegue criar novas informações, e aqui você tem a informação que você selecionou, que você pode editar os valores, ver por categoria, por cidade, ou importar de uma forma muito fácil, colocando todas as informações aqui em um template que você quer ver, e depois que você incluiu as informações, você pode imputar os valores que você quer ver dela. Tá? Nesse outro módulo aqui de ranking, você consegue estabelecer diversos critérios e ranquear conforme a sua necessidade. Por exemplo, eu quero ver onde tem uma população de jovem em cidades acima de 500 mil habitantes. Eu posso definir um estado ou qualquer, e eu fiz o ranqueamento. Então São Paulo tem uma população de jovem, depois do Rio, Brasília e por aí vai. Eu posso pesquisar qual é a cidade que eu gostaria de ver, eu posso exportar isso para o Excel. Qualquer critério que eu alterar, ele vai mudar o ranqueamento. Ou o comparador. Esse comparador você consegue comparar duas cidades, né? Então, por exemplo, vou colocar aqui o Rio de Janeiro e Niterói. Então a gente tem compara em 3 níveis, né? Em níveis de mercadológico, socioeconômico e de consumo. Então, os 22 segmentos que nós analisamos, a gente consegue comparar aqui, né? Por exemplo, academia. Você consegue ver quantas academias tem em cada cidade, qual é a concentração, qual o tamanho do mercado, qual o faturamento médio. Quando a gente detalha ainda mais
o faturamento médio por porte de empresa, então você consegue comparar e ver. A barra azul é o faturamento médio real e a barra verde é o potencial de mercado, então você consegue ver pelo porte de empresa o faturamento, e aqui é a quantidade de empresas por porte. Da mesma forma, você consegue comparar do ponto de vista socioeconômico as informações. Por exemplo, Niterói tem quase 500.000 de habitantes e o Rio tem 6 milhões e 400. E aqui comparar também do ponto de vista de consumo, né? Por exemplo, o mercado de alimentação em Niterói consome em torno de 190 milhões e o mercado no Rio consome quase 2 bilhões em alimentação por mês. Então você consegue ter diversas informações para nortear, às vezes, uma expansão, nortear o seu foco das suas vendas, dos seus representantes e por aí vai. Bom, esse é um pouco do Economapas. Agradeço o tempo de vocês e nos próximos vídeos detalhamos mais funcionalidades. Um abraço.